Olá, eu sou Cláudio Lessa, falando de Brasília. O que você vai ver agora é algo inacreditável, tendo em vista os inúmeros, abundantes exemplos de fraude cometidos no processo eleitoral norte-americano de 2020. Ninguém menos que os próprios âncoras de algumas das principais redes de televisão, ABC, NBC, MSNBC, equivalentes em poderio tecnológico e de capilaridade à Globo Lixo, Tupiniquim, simplesmente interromperam uma fala do presidente dos Estados Unidos para dizer que ele estava mentindo, que ele fazia acusações sem fundamento e que não existe absolutamente qualquer comprovação de fraude eleitoral. E tudo dito com a cara dura, sem um pingo de vergonha. Isso é algo inédito, sem precedentes, não apenas pelo desrespeito, já que eles poderiam contestar o presidente depois que ele falasse, mas também pelo nível a que chegou o esquema de acobertamento das fraudes aos âncoras dos grandes telejornais e pelo descaramento desses mesmos âncoras em afirmar que não existem exemplos de fraude nesse processo eleitoral, uma mentira deslavada. Aliás, como se tem conhecimento da chantagem pesada dos chineses sobre a família Biden, essa imagem reflete bem o que poderá ser um governo Biden-Harris, se o resultado final das eleições for favorável a Joe Biden. A corrupção nessas eleições é tão descarada que mesmo alguns democratas demonstram estar enojados com o que está acontecendo, como é o caso deste rapaz de Filadélfia. My name is Brian McCaffrey. I'm a registered Democrat in the city of Philadelphia. Today, I'm at the Philadelphia Convention Center, and I am overseeing the ballot counters. I will let you know the corruption that is going on here. They will not allow us within 30 to 100 feet to supervise the ballots being counted. This is a coup against the President of the United States of America, and I want to call out the Mayor of Philadelphia, James Kenney, the Attorney General, Josh Shapiro, who tweeted that there's no way Donald Trump can win President of the United States of America, and also the District Attorney of Philadelphia, Larry Krasner. I can't believe what I'm seeing right before my eyes. This has nothing to do with Joe Biden or Donald Trump. This has to do with our democracy, and I will tell you, there is corruption at the highest level in the city of Philadelphia. Em Michigan, 6.000 votos para Donald Trump foram computados para Joe Biden. Descoberta a fraude, resolveram dizer que foi um erro do software. Aliás, o mesmo software utilizado em outros 47 condados. Neles todos, que você vê aí no mapa, os votos terão que ser recontados. E que tal essa turma de eleitores cujos votos acabaram impugnados? A idade média deles era de 170 anos. Na Califórnia, a mesma pessoa preencheu 7 votos e ainda zombou da situação numa live pela rede social. No condado de Orange, os votos para Trump estão sendo encontrados no lixo, depois que a apuração foi interrompida com 66% dos votos contabilizados. Estes são apenas alguns exemplos da avalanche fraudulenta que tomou conta do processo eleitoral norte-americano. Na internet, eu tive acesso a mais de 40 exemplos de fraude que incluem, mas não se limitam, a sumiço de votos, roubo de cédulas e descarte nas estradas, envio de quase 500 mil de cédulas para residentes que já se mudaram do estado ou já morreram, recebimento de cédulas duplicadas ou para parentes que já faleceram, cédulas carimbadas pelos Correios com data e hora anteriores ao limite estabelecido por lei, mais de uma cédula de eleitor ausente enviada para o mesmo endereço, solicitação de múltiplas cédulas pelo mesmo eleitor, cédulas enviadas para endereços errados, votos de ausentes que não correspondem aos eleitores registrados, desaparecimento de cédulas como num passe de mágica, gente morta votando, tudo devidamente documentado. Nunca na história dos Estados Unidos a fraude eleitoral chegou a tamanho absurdo. Mas, você sabe, a extrema imprensa da esquerdinha radical, que agora mostrou sua cara até com os âncoras canalhas das grandes redes de TV americanas, diz que não existem provas de fraudes. Nesta imagem, você vê os eleitores de Joe Biden saindo às ruas para protestar contra Donald Trump, enquanto Joe Biden vai agradecer os votos recebidos de seus eleitores, chegando a beijar um deles. E na perspectiva do que acontece nos Estados Unidos, não custa nada lembrar uma frase do assassino comunista Joseph Stalin,
que dizia, abre aspas, quem vota e como vota não conta nada. Quem conta os votos é que realmente importa. Fecha aspas.